confia que você vai fazer isso. Então vamos abrir as nossas Bíblias no último livro do Pentateuco. Vou fazer uma prova com vocês hoje. Abra aí no último livro do Pentateuco. É o Penta o quê, pastor? Deuteronômio, capítulo 8. Penta é 5, não é? Não é 5? Não é o quinto? Então, Pentateuco é o quinto livro dos primeiros, né? Depois procura saber o que é Pentateuco, tá? Fica aí com essa... Não dorme com essa dúvida na cabeça, não. Deuteronômio, capítulo 8. O Espírito Santo fala agora conosco, através desta palavra, liberando sobre nós a revelação do Teu Espírito, não a revelação humana, mas a revelação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Chegamos hoje, quem sabe quantos domingos são, domingo da jornada, quem sabe, é o décimo domingo da jornada com Deus. Estamos aí, hoje vamos orar pelo mês de outubro, 10º domingo, 10º mês, e nós temos aprendido muita coisa nestes 9 que já se passaram. Nós falamos, os últimos domingos aí, nós falamos sobre conversão, falamos sobre crescimento, maturidade, né? Vocês falaram nas células sobre maturidade, sobre crescimento e a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Inclusive nós tivemos aqui nesse final de semana, na sexta, no sábado, quantos homens estiveram aqui no Incendiados? Não foi bênção? Cadê as mulheres que estiveram ontem? Meu Deus, ontem aqui foi assim, derramado, não foi? Meu Deus, foi uma coisa assim, fora de série. Que coisa, que foi marcante mesmo. Realmente, a gente precisa ter mais tempo para buscar o Espírito Santo. Nós saímos daqui ontem falando, nós saímos daqui ontem conversando, até em casa, que a gente tem que ter mais tempo para buscar o Espírito Santo. Tempo de qualidade. No culto normal não dá. Tem hora, tem um menino chorando, tem um menino lá em cima esperando, tem as coisas para resolver, tem as correrias da vida. Então, na terça-feira a gente tenta, meu Deus do céu, correria também, porque vai trabalhar outro dia, você está cansado, está dormindo, está com sono, a gente tem que fazer um culto dentro de um horário, é complicado. Mas não é por conta da correria que a gente vai deixar de ter um momento de buscar a presença de Deus, gente. O Espírito Santo, ele é o dono da igreja. O Espírito Santo, não é a igreja que eu estou falando, não é o prédio não. O Espírito Santo, ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o centro, Ele é o primeiro lugar, Ele é a preferência. A questão é que nós invertemos as coisas, colocamos as nossas lutas, as nossas dores, as nossas ansiedades em primeiro lugar e colocamos o Espírito Santo depois. Aí a gente fica batendo cabeça com os problemas e depois sofre feito um jumento. E não sabe por quê? Porque a gente pega a pessoa principal e coloca no lugar errado. A gente começa a dirigir a nossa própria vida, como foi ministrado aqui. Saber que o Espírito Santo existe, ter o Espírito Santo na minha mente é uma coisa, e ter ele governando a minha vida é outra. Quando eu sou governado pelo Espírito Santo, a vida é diferente, porque os conflitos internos têm agora direção, porque as lutas pessoais têm agora um outro sentido, porque tem alguém que está dirigindo, tem alguém que está tomando de conta, tem alguém que está dando direção. Não é que você não vai ter mais problema, não, o problema vem sobre todo mundo. A questão é que com o Espírito Santo é diferente. Quando você pega o controle da tua vida e diz assim, Senhor, está aqui, ó, toma a minha vida toda, controla tudo, dirige tudo. Mas para isso acontecer, a gente precisa estar buscando, não é automático.
Por quê? Porque a gente aprendeu que o Espírito Santo não é um invasor. Ele não é um invasor. Ele não é que nem um demônio que ele encontra a porta aberta e ele entra. Não, ele entra quando ele é convidado. Quando você chama, quando você o atrai, quando você dá espaço, quando você permite, aí ele entra e controla a nossa vida. Então a gente tem que ter. Eu tenho aqui o propósito de ter mais momentos assim. Os incendiados a gente quer fazer todo ano, mas eu quero fazer também vigílias, para que a gente tenha mais tempo durante as madrugadas para buscar mais ainda a presença dele. Amém? Vigília, se der para fazer com todo mundo, amém. Se não der para fazer, faz de homem, depois faz de mulheres. Mas a gente precisa ter tempo. E também você não pode esperar só pela igreja. Na sua casa. Tira um tempo. Fecha a porta do quarto. Desliga o celular. Fecha a porta e diz assim: não me incomode. Não me incomode. Passa ali meia hora. Passa ali um tempo. Passa ali, contempla a presença dele. Percebe a presença dele, chama, atrai. Isso é relacionamento. Isso aí faz toda a diferença. É o que eu estou falando. Não vai resolver os teus problemas, mas vai estar contigo durante os teus problemas. É totalmente diferente. E é o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre desertos na jornada. Desertos na jornada. Como Deus nos forma nos processos. Quero falar hoje sobre os desertos que nós enfrentamos na jornada, na nossa jornada de vida, na nossa caminhada. Nós passamos por desertos. Que desertos são esses? Para que eles vêm? Por que Deus permite? E que processos Deus forma em nós através desses desertos? Eu vou ler só um versículo, mas eu vou te dar a lição de casa para você ler o capítulo todo. Tá bom? Por causa do tempo. Eu vou ler o versículo 2 do capítulo 8 de Deuteronômio. Diz assim, ó: lembrem-se, isso é Deus falando para o povo de Israel. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante estes, quantos anos? 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Que palavra forte. Isso aqui não é uma palavra, isso aqui é uma paulada na cabeça de um ser humano. Grava aí na tua Bíblia se tu tem um marca-texto, porque não é possível. Isso aqui era para estar no outdoor dentro da nossa casa, todo dia para a gente olhar para ele. Para esse versículo era para estar escrito na cabeceira da nossa cama, era para estar bordado na nossa rede. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, ou seja, numa jornada, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Aqui Deus está mostrando que Ele levou o povo para o deserto. Não foi para simplesmente maltratar o povo no deserto. Não foi simplesmente para fazer o povo sofrer no deserto. Sim, aqui ele diz que durou 40 anos. 40 anos. Muitos de vocês nem 40 anos têm ainda. E o povo passou 40 anos no deserto. E o que é que Deus fez com eles no deserto? O que é que Deus fez com eles no deserto? O que está escrito aí? Fez o quê? Humilhou. Não é forte, né, essa palavra? Pôs à prova. Para saber o quê? O que estava no coração deles. É forte. Se guardaria ou não os mandamentos. Ou seja, como que Deus sabe, ou como que Deus, né, Deus sabe de tudo, né, gente? Fala assim, como que Deus sabe, como se Deus não soubesse de tudo, mas Deus sabe de tudo. Mas como que Deus prova para nós mesmos se nós vamos obedecer ou não
sem os desertos. É no deserto, é onde Ele nos prova. É onde Ele nos prova. E todo cristão precisa entender que Deus não apenas quer nos salvar, mas Deus também quer nos formar, nos forjar. Até porque a gente aceita Jesus e a gente não já parte logo para Ele. A gente aceita Ele e continua aqui vivendo. E continua aqui caminhando nessa jornada, nesse mundo aqui, nesse mundo cão, com licença da palavra. Mas Deus, para nos formar, muitas vezes nos conduz a desertos. Deserto não é o fim da jornada. Ah, meu Deus, estou passando uma luta, um deserto. Deserto não é o fim da jornada. Deserto é a oficina de Deus para o nosso caráter. Deserto é oficina. Você sabe o que é uma oficina? Você pega um trem, você pega o metrô, você vai ali para o Maracanã, você pega o metrô. Quando chega lá na estação ali do Caracuzinho, ali perto, antes, você vê um bocado de trem parado, tudo na oficina. Ali é o deserto deles. Deus tem momentos que Deus pega a gente e leva para a oficina. Você está com defeito. Você tem uma falha no seu caráter. Você tem uma coisa que precisa ser tratado. Aí Deus pega a gente e leva para a oficina dele. E a gente chama isso de deserto. E lá na oficina o que é que tem? Processos. Na oficina tem furadeira. Na oficina tem lixadeira. Na oficina tem marreta. Na oficina para desempenar o que está empenado. Na oficina tem ferramentas que Deus vai usar para tratar o defeito, o problema, para encontrar uma solução, para trazer de novo aquela coisa para a jornada, para o trilho. Então Deus tem sim, muitas das vezes, levado a gente para ser tratado na sua oficina. O problema é que a nossa natureza não gosta das oficinas de Deus. A nossa natureza gosta de quê? Das promessas de Deus. Falou em promessa. Antigamente, eu acho que ainda tem ainda uma caixinha. Vocês lembram? Como é que chama aquela caixinha? Hã? Quem já viu a caixinha da promessa? Tem alguém que tem? Aqui a gente tinha uma, né, filho? Tem? Você já viu? Caixinha das promessas. É uma caixinha que tem uns papelzinhos assim, você tira, aí tem as promessas. Mas não existe caixinha do deserto, existe? Você tira assim uma chibatada nas suas costas, Deus dizendo assim, vai se converter, tenha vergonha na cara. Não tem. A gente gosta da caixinha da promessa, mas a gente não gosta da caixinha do deserto. Porque a gente foge do tratamento normal. Isso é o normal, não é? Isso é o normal. Nós gostamos das promessas, mas não gostamos dos processos. Gostamos das vitórias, mas não gostamos das lutas. Mas como ter vitória se não tem luta? Mas a gente não gosta da luta, a gente só quer a vitória. Gostamos da colheita, mas não gostamos de plantar. Porque o Briro, você acabou de falar aqui, né? Eu quero ter vitória, eu quero ter prosperidade, eu quero crescer, eu quero ter isso, Mas eu gosto de plantar. Eu gosto de todo mês, quando eu receber meu pagamento, eu já separar logo o meu dízimo. Eu acho isso um grande sacrifício. Eu gosto de, eu recebo 5 mil. Eu não faço minhas contas em cima de 5 mil. Faço minhas contas em cima de 4.500. Porque 500 eu já sei que é o dízimo. Eu não conto com ele. Amém? Quem não recebe 5 mil aí, vai receber. É o mínimo, não é? Deus trabalha diferente da nossa lógica. A gente quer uma coisa, mas Deus trabalha em outra, porque Ele não está interessado no que vamos receber, Ele está interessado no que vamos nos tornar. Deus não está preocupado só em que você vai receber, Ele está preocupado em quem você vai se tornar. Por isso Ele nos leva para esses desertos. E olha o que o texto diz.
Perceba que é algo poderoso aqui. Deus guiou o povo no deserto. Ei, aquilo ali não foi um acidente. Quantos anos ele passaram no deserto? 40. Não foi um acidente. Não foi um erro. Muita gente diz assim, eles poderiam ter passado bem pouquinho tempo. Realmente o caminho era muito mais rápido. Eles ficaram dando volta. Deus permitiu que eles ficassem dando volta, andando em círculos. E esses círculos durou 40 anos. Não foi um erro. Também não foi um abandono. Ei, Deus não abandona ninguém no deserto. Você pode ter certeza. No dia que você se sentir abandonado, Deus me abandonou, Deus me deixou aqui nesse deserto. Deixa ser besta. Deus não abandona ninguém em deserto. De forma nenhuma. Não é abandono, é processo. E é justamente isso que eu quero ver hoje. Que Deus ele usa esses desertos para forjar o caráter dos seus filhos. Deus usa o deserto em diversas formas. Primeiro, uma das coisas que eu acho mais brilhante de Deus no deserto é para revelar o que tem no nosso coração. Ninguém conhece o coração de ninguém. Nem a gente mesmo conhece o nosso próprio coração. Você sabia? Nem a gente. Aí Deus, para provar, não para ele, porque ele não precisa provar, porque ele já sabe todas as coisas. Deus, para provar para nós mesmos ser revelado para nós mesmos, Deus permite que a gente vá para o deserto, porque lá o nosso coração vai mostrar realmente quem nós somos. Deus já sabe, mas nós não sabemos. O deserto revela coisas escondidas no nosso coração. Quando tudo vai bem, é bom demais. Aí qualquer um louva a Deus, não é não? Quando tudo vai bem, a gente louva a Deus, bota o louvor, eita, grita, chora, pula, pega a vassoura e anda, e dança, e pula, e festeja. É bom demais. É fácil adorar, é fácil dizer que confia em Deus, mas quando chegam as crises, quando chegam as perdas, as frustrações, quando as portas se fecham, aí o coração mostra realmente o que tem dentro. Aí nós mostramos realmente o que tem dentro do nosso coração. E muita gente nessa hora faz o quê? Abandona o Senhor, ama mais o mundo, rejeita a palavra, e etc, etc, etc. Porque o deserto revela muita coisa sobre nós. O deserto revela, sabe o quê? Coisas sobre nós como orgulho escondido. Às vezes a gente pensa que a gente não é orgulhoso, mas tem um orgulho escondido dentro de nós. Que Deus lá no deserto ele vai revelar. Bichinho, eu vou revelar para você mesmo que você tem um orgulho. Você diz que não tem, mas dentro de você tem. E eu boto você no deserto para te humilhar, para te espremer. Aí no instante tu bota o teu orgulho escondido para fora. No deserto Deus também revela, sabe o quê? A nossa impaciência. Às vezes a gente acha que a gente é paciente. É nada, vai para o deserto para tu ver. Aí tu vê paciência. 40 anos, bichinho. 40 anos. Dá para desistir de Deus umas 10 vezes. Dá ou não dá? Dá para desistir. 40 anos. Tem gente que desiste com muito menos. Tem quanto tempo na igreja? Eu passei 2 anos na igreja, não aconteceu nada, eu desisti. Imagina 40. Imagina 40. Eu estou lutando por o meu filho, pelo meu marido, por não sei quem, pelo emprego, pelo isso, por aquilo. Está lutando quanto tempo? 5 anos, vou desistir. Não aconteceu nada. Imagina 40. O deserto revela também a nossa impaciência. Nós somos muito impacientes. O deserto revela também a nossa incredulidade. Porque é fácil crer na terra fértil. Mas no deserto, quando você planta e não dá nada, é aí que a gente é provado se a gente crê ou não. Crer no deserto não é fácil. O deserto também vai provar a nossa autossuficiência. Porque é muito bom a gente ser autossuficiente, mas vai para o deserto. Aí a gente prova se a gente é suficiente mesmo ou se a gente aprende a confiar em Deus. E Deus permite tudo isso, não para nos destruir, não para nos matar, não, mas para nos tratar. Nós estamos vendo isso, a jornada de Jacó.
Nós vimos isso claramente. Jacó, o manipulador, o controlador, o estrategista humano, ele sempre tentava resolver tudo na própria inteligência dele. Aí Deus leva ele para o deserto. E lá no vale de Jaboque, Deus trata ele. Tudo veio à tona. Aí ele passa aquele processo lá, a noite toda, lutando com o anjo. Ali estava Jacó, antigo, sendo quebrado. Por quê? Porque Deus não pode confiar grandes promessas a um cristão que ainda não tem um caráter tratado. Sabe quando é que Deus vai te dar coisas grandes? Não é quando tu estiver preparado, não. É quando o teu caráter estiver tratado. Preparado a gente nunca está. Mas caráter tratado a gente precisa. Aí Deus está pronto para nos dar coisas grandes. Às vezes a gente pensa, por que eu estou passando por isso? Quantas perguntas a gente não já fez? Eu já fiz várias perguntas. Eu não sei se é só eu que faço essas perguntas. Mas eu já fiz várias perguntas. Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor quer que eu faça isso? Por que, Senhor? Quantas perguntas a gente faz para Deus dessa forma? Mas a gente nem sabe que muitas das vezes é Deus querendo tratar algo em nós que às vezes nós nem mesmo conhecemos de nós. Outra coisa que Deus nos usa no deserto. Deus usa o deserto para nos ensinar a depender dEle. Você depende de quem? Você depende de quem? Tem gente que aprendeu a depender de quem? Dos outros. Mulher, se eu vou para a igreja se tu for. Aí tu não vai não hoje não, mulher? Então também não vou não. É ou não é assim? Ah, não vou não, estou fraco. Ah, então também não vou não. Aí tu depende dos outros. Marido e mulher que estão querendo trilhar o caminho do Senhor, tem que ser os primeiros a aprender isso. Ah, não vou para a igreja. Ah, não vai não? Bora, não tem esse negócio não. Se de tudo não quiser ir, então tchau, vou orar por você, mas eu não vou deixar de ir, eu vou buscar. Você não tem que depender de ninguém. Você não tem que esperar o teu maridinho te chamar para orar. Ô mulher, vamos orar comigo, vamos. Se não me chamar para orar, eu não vou orar. Poxa, tudo depende dos outros. A tua fé depende disso. Nós não temos que depender de ninguém, a não ser do Senhor. A nossa dependência é do Senhor. Vamos voltar lá, Deuteronômio capítulo 8. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele te humilhou. Tem uma versão que eu acho legal, que ela diz assim, ó, não sei se alguém tem essa versão. Ele diz assim, ó, ele te humilhou e te deixou ter fome, para te ensinar que nem só de pão viverá o homem. Ele te ensinou e te deixou ter fome. Lá no deserto, imagina o deserto naquele tempo. A gente está falando aqui porque nós estamos sentados numa poltrona, no ar-condicionado, um ventilador, uma água gelada, internet na mão, tudo bem. Sai daqui, nós vamos ter uma jantinha. Tem comida aí na cantina hoje? Tem? Então, passa ali na cantina, janta. Faz nem janta em casa. Depois vai dormir, que vai roncar. E no deserto? No deserto tem supermercado? No deserto, recursos insuficientes. Não tem recurso natural. O povo no deserto precisava depender somente de Deus. O deserto é um lugar que você vai para depender só de Deus. Sabe o que é viver pela fé? É no deserto. E isso Deus ensina a cada um de nós. Tu sabia que tu tem que aprender a viver pela fé? Tem garantia nenhuma. E muitos aqui já estão aprendendo isso. É ou não é verdade? Quem já está aprendendo a viver pela fé? Não está aprendendo? Tu não tem garantia nenhuma, tu vive só pela fé, não é verdade? É assim, gente. Meu irmão, não tem garantia nenhuma. Eu não sou amigo de prefeito. Eu não sou amigo de desembargador. Não tenho um advogado amigo. Eu não tenho um parente rico que quando eu precisar vai me ajudar.
O máximo que a gente tem é uns caras querendo ferrar a gente. Chamar de quê? Agiota. Que vem com uma conversinha fácil, né? O dinheirinho é bem facinho, se ferra todinho. Crente não tem que depender de ninguém, nem de agiota. Agiota você não tem nem que ouvir falar nesse nome. Não, qualquer coisa eu vou ali e peço dinheiro emprestado. Não. Tem que aprender a depender de Deus. Quem está entendendo diz amém. O povo precisava depender de Deus. Aí Deus vai e envia o quê? O maná. Pão. Olha isso, está no deserto, vem pão do céu, meu. Todo dia que eles acordavam, o pãozinho estava fresquinho lá no quintal deles, já o pão já pronto. Aí enjoaram do maná, Deus já tinha mandado água. No deserto também não tem água. Deus manda carne. Aí depois Deus guia eles com uma nuvem de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia, para proteger do sol, proteção. O deserto destrói a ilusão da autossuficiência. Você conhece alguém muito orgulhoso que não quer saber de Deus? Conhece? Alguém são assim. Deixa essa pessoa ir para um leito de dor, lá no IJF. Quer ver se ela ainda vai ser durona? Aquela que é autossuficiente. Deserto destrói a ilusão da autossuficiência. Nós gostamos de sentir controle da vida, mas Deus às vezes permite situações onde a gente olha e diz assim, eu não consigo. Tem alguém aqui que como eu já falei muito isso, mas tem alguém aqui que pode dizer também, que já passou numa situação que você olhou e disse assim, eu não consigo, meu Deus, eu não vou conseguir. Tem alguém e você chegou a falar isso? Tem alguém? Levanta a mão. Já aconteceu contigo? Comigo já. Mais de dezenas de vezes. De eu chegar numa situação e dizer assim, meu Deus, eu não consigo, por mim mesmo eu não consigo. O deserto. É quando Deus coloca a gente lá no meio, aí Deus tira tudo, todas as condições, aí Deus diz assim, e agora? A gente olha para um lado, olha para o outro, ninguém me ajuda, estou ferrado, aí olha assim, eu não consigo. Aí Deus diz assim, é nesse jeito que eu quero você. Para quando ninguém mais te ajuda, você aprender a confiar completamente em mim. Jacó passou por isso. Durante anos ele confiou na sua inteligência, estratégias, negociações, ele era um bom negociador, mas depois do encontro com Deus, ele saiu mancando, aquele mancado dele, do joelho, da coxa, melhor dizendo, era para ele entender, era Deus dizendo, olha, a partir de agora tu depende de mim, bichão, tu não era o sabidão? Tu não era o Jacozão, espertalhão, passava a perna em todo mundo? A partir de agora, toda vez que tu botar o pé no chão, tu vai sentir uma dor, para tu depender de mim, para tu aprender e lembrar que tu depende de mim. O Charles Spurgeon dizia assim, olha, aquele que aprende a depender de Deus, descobriu o segredo da verdadeira força. Quando a gente aprende a depender de Deus, aí você descobre o segredo da força. A força não é nossa, a força é dele. E talvez você esteja passando por essa situação. Talvez Deus esteja usando algum deserto para te ensinar algo poderoso, chamado dependência diária. É diariamente. É todo dia. É por isso que a gente não tem que se apegar a nada desse mundo. Não espere nada desse mundo. Espere que Deus te dê força, saúde, para você trabalhar, para você conquistar, de fé em fé, dia em dia, tijolinho em tijolinho. Amém? Por que nós cristãos não jogamos em loteria? Por que nós cristãos não devemos jogar em Mega Sena, Mega da Virada? Ah, pastor, mas se eu jogar na Mega da Virada, aí vai virar, tu vai ver porque a tua vida vai virar. Por que nós não apostamos em jogo? A nossa esperança em jogo humano? Por quê? Porque a nossa dependência não vem do homem, vem do Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que vai abençoar o nosso trabalho. Então, dependência diária é fé por fé, todo dia, fé em fé. Outra coisa que Deus usa para nós também aprendermos no deserto, sabe o que é? Deus usa o deserto para nos ensinar, ou para gerar em nós
perseverança. Você pode repetir comigo? Perseverança. Olha o que diz Tiago, capítulo 1. Tiago, lá do outro lado da Bíblia, lá no final. Depois de Hebreus. Tiago 1, 2, 3. Tiago 1, 2, 3. Tiago 1 diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, ou da fé de vocês, produz perseverança. Não parece estranha essa frase? Ter alegria por passar em provação? Mas a palavra está dizendo isso. Ei, tenham alegria quando você passar por provação. Parece estranho, nós somos o único povo da terra que tem que se alegrar quando a gente passa por uma provação. Que história é essa? Mas por quê? Porque a palavra diz que quando a gente passa por provação, a gente vai estar sendo gerado a perseverar. Perseverança é uma das qualidades que Deus quer que a gente seja tratado no nosso caráter. Deserto vem nos ensinar a perseverar. Tiago está explicando aqui que a prova da nossa fé deve produzir perseverança. Perseverança não nasce em ambientes confortáveis. Você sabia disso? Perseverança só nasce no momento de deserto, de dificuldade. No conforto você não aprende a perseverar, não. Ninguém aprende a perseverar no conforto. O conforto, muitas das vezes, nos leva a nos acomodar, mas não a perseverar. A perseverança nasce da resistência. Diga, resistência. Diga para o irmão assim, resistência. Diga para o irmão, resistência. Resista. Qual é a matemática da musculação? Do exercício. Como é que o músculo cresce? Exercitando, não é? Quanto mais exercita, mais ele. Tu vê uma pessoa bombadona, né? Ou ela tomou muita bomba, ou ela se exercitou muito. É igual o músculo. O músculo, para ele crescer, ele precisa exercitar. Ele cresce com o quê? Com esforço. A pessoa está lá na academia, morrendo, né? Fica no sofá, para tu ver. Com um copo de bananada na mão. Assim como o músculo, a fé cresce com esforço, a fé cresce com provas. Deus poderia levar Israel à terra prometida em poucos dias, mas levou em 40 anos. Por quê? Porque Deus estava formando um povo forte, resistente, perseverante. Jacó também perseverou. Lembra que ele perseverou? Ele lutou à noite. Lutou à noite. E depois o anjo queria ir embora, já era de manhã, né? Não sei se o anjo tinha algum problema com o sol. O anjo, não, está chegando de dia, já tem que ir. Ele, não, vai passear a noite todinha agarrado contigo, agora tu só vai quando tu me abençoar. Perseverou até o fim. Isso é o quê? Perseverança espiritual. Muitos desistem no meio do processo. Tu tem perseverança espiritual? Ou é assim, tu ora, aí não aconteceu nada, aí tu... Fica com raiva. Quem permanece no processo até o final experimenta a transformação. John Wesley dizia assim, olha, Deus faz grandes coisas através daqueles que não desistem de confiar nele, que confia até o fim.
Outra coisa que Deus faz no deserto, Deus usa o deserto para preparar o nosso destino. As pessoas falam sobre destino, né? Ah, mas é o destino. Deus usa desertos para preparar o nosso destino. Qual é o teu destino? O que é que tu quer daqui? Já pensou? Uma coisa que a gente nunca pensa no amanhã. Não sei se é mal do cearense, do brasileiro, eu não sei. Mas a gente pouco pensa no amanhã. A gente pouco pensa no que vai ser de nós daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Nós somos muito imediatistas, nós somos muito hoje. Nós somos muito agora. Nós pouco pensamos no futuro. Mas Deus está pensando no nosso futuro. Você sabia disso? Você sabia que Deus está pensando em você daqui a 5 anos? Você sabia que Deus está pensando em você daqui a 10 anos? Você sabia que Deus já tem tudo preparado para você, para mim, daqui a 10, 15, 20, 50 anos? Ou o tempo que nós vamos viver? Ele pensa, nós não pensamos, mas Ele pensa. Ele já preparou tudo. Por isso, Ele permite que a gente passe no deserto antes. Para quando a gente chegar lá, no final, a gente, já passei por isso. Eu já sei. Aí lá na frente você tem um filho, aí teu filho vai passar por uma luta, aí você chega para o teu filho, para a tua filha e diz assim, meu filho, é assim, 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 porque eu já passei isso aí que você passou. É ou não é assim? É ou não é assim? Então Deus usa o deserto para preparar o destino. Antes de governar, liderar, influenciar, carregar promessas, Deus forma o nosso caráter para o nosso destino. Foi assim com muita gente na Bíblia. Eu vou te dar 3 exemplos. Primeiro, José. Lembra de José? José era filho de, quem lembra? José era filho de Jacó. A descendência do José. A descendência do Jacó. José e mais outros. José, ele passou pela prisão antes de chegar no palácio. Outro, Moisés, passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel e de libertar o povo de Israel. Davi, o rei Davi, teve que enfrentar muitos desertos para poder subir no trono. Todo mundo passa por isso. E às vezes a gente acha que está demorando. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se você vai entender isso como bom ou ruim. Deus não tem pressa. A notícia muito boa não. Porque a gente tem pressa. Tem ou não tem? A gente quer resolver logo tudo, a gente quer que tudo se resolva, a gente quer logo chutar o pau da barraca, a gente quer logo que as coisas, tudo se resolva. Deixa eu te dar uma noticiazinha, viu, para tu se aquietar. Deus não tem pressa. Tu está com pressa? Está com pressa? Deus não tem pressa não. Deus tem pressa de nos salvar, de salvar a nossa alma. Mas o tempo que for preciso para forjar o nosso caráter, Ele vai deixar a gente no deserto, até a gente ser transformado. A pressa de Deus é para salvar a nossa alma. Mas para a gente ter as coisas que a gente tem pressa aqui na terra, Deus primeiro leva a gente para ser tratado, para a oficina dEle. Caráter leva tempo para ser formado. Tempo, não é campanha somente, não é? Jacó, ele saiu de Jaboque transformado, mas o processo preparou todo o seu destino. Talvez você esteja passando um momento difícil, talvez você esteja achando que isso é um atraso na sua vida. Ei, não é um atraso, é uma preparação. Não entenda como atraso, entenda como preparação. Você já ouviu falar do diamante? Como é que o diamante é formado? Antes de ser diamante, ele é o quê? Carvão. Dizem que, os cientistas dizem que é, como é aquele planeta bem grande, o maior que tem do sistema solar? É o Júpiter, né? Não sei se é em Júpiter ou em Saturno, que tem chuva de diamante. Cientistas dizem que lá chove diamante. Já pensou, hein? A gente pudesse pelo menos lá, fazer que nem um matuto com caçoar, trazer um caçoar de diamante. O ser humano não consegue chegar lá, mas diz que lá chove diamante. Porque a pressão é tão grande, a pressão que o planeta tem é tão grande, é tão grande, é tão grande, que os elementos se fundem e formam diamante. Assim é o diamante que nós encontramos no nosso planeta Terra.
Antes dele ser um diamante, ele é um carvão, um pedaço de carvão. E ele vai passando por um processo de transformação até ele virar uma pedra preciosa, um diamante. Deus quer nos transformar em diamantes, mas às vezes nós somos um pedaço de carvão que precisa passar pelas pressões, que precisa passar pelos desertos. Amém? Com todo amor e carinho, diga para o seu irmão que ele é um diamante. Mas precisa passar pela pressão, pelo calor, pelo tempo. Não existe diamante sem pressão. Da mesma forma, Deus usa as pressões da vida para tratar o nosso caráter. Não fuja dos processos. Então, pastor, como é que eu ajo no deserto? Como é que eu faço, pastor? Já que não é para fugir, o que é que eu faço? Vamos lá, vou te dizer. A primeira coisa é justamente isso. Não fuja dos processos. Não fuja dos processos que Deus tem para tratar na sua vida. Se submeta a todos os processos de Deus. Muitos querem sair do deserto antes da hora. Mas fugir do processo apenas prolonga o tratamento. Sabe o tratamento que o médico chegou para você e disse assim, você tem que fazer o tratamento de 6 meses. Tu fez só 1 mês e abandonou? Quando foi lá na frente, tu foi, o médico disse, olha aí, tá vendo, eu mandei fazer quantos meses? 6. Tu não fez por quê? Começar tudo de novo. Não fuja dos tratamentos de Deus. Porque quando a gente foge, a gente só prolonga a situação. Se submeta, em primeiro lugar. Segundo, permita que Deus trate o coração. Não endureça o seu coração, deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. Tem coisas que a gente nem sabe, mas Deus está tratando. Amém? E terceiro, permaneça fiel. Permaneça fiel, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, permaneça fiel. Permaneça, Senhor, está aqui, estou aqui, pode me tratar. E durante o processo, adore ao Senhor, adore, deixa Deus trabalhar, confie, mesmo quando você não está vendo, e não ache que Deus te abandonou, porque o Espírito Santo está toda hora ali do nosso lado, está dizendo assim, eu estou te formando. Deus não está destruindo, Deus está construindo o caráter. O deserto não é sinal de abandono, é sinal de treinamento. Amém? Tem um grande pregador que tem uma frase dele bonita que diz assim, olha, a fé mais profunda geralmente nasce nos vales mais escuros. Você quer ter uma fé profunda? Você tem que ser levado no vale mais profundo, mais escuro. Lá você vai aprender a ter a fé mais pura, mais profunda da tua vida. É nos lugares, é nos tempos mais difíceis que você é forjado na fé mais verdadeira. Igreja, eu quero encerrar para você dizendo o seguinte, olha. Quando olhamos para a Bíblia toda, eu li aqui, li em Deuteronômio, li em Tiago. A Bíblia toda, do começo ao fim, Deus falando sobre isso. Sobre perseverança, sobre tratamento, sobre deserto. Quando nós olhamos para os desertos da vida, nós vemos uma realidade. A realidade maior, você sabe qual é? Esse aqui, Jesus Cristo. Ele é o nosso maior ensinador sobre desertos. É o nosso maior professor sobre desertos. Nós aprendemos com Jesus. Jesus enfrentou o maior deserto de todos. O maior. Logo após, você lembra? Logo após que ele foi batizado, ele foi levado para onde? No deserto. Passou lá quantos dias, quem sabe? Hã? Parece coincidência, né? 40 de novo aparecendo aí. 40 anos o povo passou no deserto. Jesus passou 40 dias quando foi batizado no deserto. E ele venceu? Venceu. 40 dias Jesus passou ali em jejum. A Bíblia diz que ele passou 40 dias em jejum. E no final de tudo veio quem? Perturbar ele. Ah, não bastava, né? Acaba estar em jejum 40 dias, ainda vem um Satanás perturbar. Sai daqui, miserável. Solidão. 40 dias de solidão. Às vezes a gente não quer enfrentar uma solidãozinha. Jesus, o maior exemplo, passou 40 dias no deserto, solidão, fome. Meu Deus.
tentação. Imagina a tentação, pressão espiritual. Mas ali no deserto, Jesus vence, onde o homem sempre falhou, porque se você ver a história do povo de Israel, eles falharam muito no deserto, muitos deles morreram no deserto, mas Jesus Cristo não falhou no seu deserto, ele permaneceu fiel até o fim. Ele é o nosso maior exemplo de que é possível sim passar pelo deserto, e não ser derrotado no deserto, mas ser vitorioso no deserto. Ele é o maior exemplo. Você quer aplaudir ele? Pode aplaudir. Israel murmurou no deserto. Murmurou ou não murmurou? Sim ou não? Cristo foi fiel no deserto. Aleluia. Eita Deus, ele permaneceu fiel onde Israel murmurou. Ele é o maior exemplo do deserto. Enquanto muitas vezes nós reclamamos nos processos, Cristo permaneceu obediente até o fim. Ele poderia ter dito assim: não, eu sou Cristo, para que eu vou passar para o deserto? Nem pecado eu tenho. Mas ele teve que passar pelo deserto. Por que você se acha melhor do que Cristo? Se ele, o Filho de Deus, teve que passar pelo deserto, e nós não queremos passar, peraí, quem é tu? Então tira Jesus da cadeira e senta tu no lugar dele. Está achando que não dá para passar para o deserto? Cristo aceitou calado e foi fiel até o final. O maior deserto que Jesus passou não foi nenhum geográfico. Ele estava assim no deserto geográfico, mas não foi só o geográfico, foi a cruz. Depois de tudo ainda teve que suportar a cruz, carregar a cruz. Na cruz ele experimentou sim abandono, na cruz ele foi abandonado. Na cruz ele experimentou dor, sofrimento, mas ainda teve que oferecer o quê? Perdão. Aí vem o pior. Tu está no deserto, tu está sofrendo, estão te maltratando, e tu ainda tem que perdoar no deserto. Eita menino, aí é tratamento, não é não? Não é tratamento não, num caráter de uma pessoa dessa. Deus te leva para o deserto, tu és bofeteado, cospem na tua cara, batem em você, te dão uma surra, e lá no deserto, quando você não está aguentando mais, tu ainda tem que oferecer perdão para quem te bateu. Aí talvez você diga assim: não pastor, mas aí foi Jesus. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. A cruz nos mostra isso, algo profundo. Deus não apenas nos chama para passar por processos, ele mesmo passou pelo processo. Ele sabe sim do que nós passamos, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é lutar, ele sabe o que é suportar dor, ele sentiu dor também. Quando a gente se achar que a gente está sentindo muita dor, que a gente está sofrendo muito, Cristo também sentiu a mesma coisa que nós sentimos na carne, que nós chamamos de dor. Ele sentiu também. Por quê, pastor? Por que isso? Porque ele quer nos destruir? Não, novamente eu te digo, o objetivo não é nos destruir, mas o objetivo é nos fazer parecidos com ele. Diga aleluia. O verdadeiro alvo da jornada de Deus não é nos destruir, mas é que Cristo seja formado em nós. E talvez eu vou orar agora para encerrar, e talvez tenha pessoas que digam assim: pastor, eu estou passando por esse deserto. Talvez você esteja enfrentando um tempo difícil. Talvez você esteja enfrentando um momento em que você já orou, mas parece que a tua oração não tem resposta. Tu ora, e diz: rapaz, eu não vou orar mais não, porque não tem resposta não. Sabe aquele momento em que a gente ora e que a gente não tem resposta à nossa oração? Sabe aquele momento que a gente está passando por coisas que a gente não entende? Processos que nós não entendemos. E talvez você tenha perguntado, como eu falei no início aqui: Deus, por quê? Por que eu? Hoje o Espírito Santo nos revela algo. Eu estou te tratando no deserto, na minha oficina. Entenda, deixe eu te tratar. Cristo venceu, nós também vamos vencer, porque Ele está conosco e nós estamos com Ele. Mas Ele quer quebrar seu orgulho, curar suas feridas, fortalecer sua fé, forjar seu caráter. E hoje é noite de dizer, sabe o quê? Senhor,
eu não entendo o que eu estou vivendo, eu não entendo tudo que eu estou passando, mas eu confio no Senhor, que o Senhor está comigo. Eu quero orar para que nós tenhamos essa força, para que nós tenhamos esse entendimento de passar pelos desertos da vida, passando pelos propósitos e deixar Deus tratar e nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender. Entender que deserto é lugar de transformação. E se você está aqui nessa noite, não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não entregou o controle da sua vida a Jesus, eu te digo hoje, não saia daqui sem entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, sem permitir com que Ele seja o comandante, o diretor, o governador da sua vida. Se você quer isso, fique de pé para a gente orar. Quero orar por esses processos. Principalmente você que está passando por algum processo e não está entendendo. Principalmente você que está assim, parece que a vida está sem gosto. Você não encontrou ainda uma razão para viver realmente com alegria. Há um processo que Deus tem trabalhado com você. Vamos orar. Senhor Jesus, Espírito de Deus, essa palavra que nós ouvimos agora, quando o Senhor diz que nos levou para o deserto, quando o Senhor diz que nos leva para o deserto, para nos tratar, quando o Senhor nos guia naquele lugar de pouca condição humana ou de nenhuma, quando o Senhor nos leva a situações que parecem que demoram tanto, parece que não vai ter fim, que são infinitas, e lá não tem água, lá não tem comida, lá às vezes parece que o Senhor até nos abandonou, e nós queremos largar tudo, nós queremos desistir da vida, queremos abandonar tudo, mas lá o Senhor está nos levando para nos colocar à prova, para forjar o nosso caráter, até para nos humilhar, para nós entendermos que não somos nada, que não podemos ser autossuficientes, que precisamos depender do Senhor dia após dia. Aleluia, Jesus. Meu Deus, se tem alguém aqui nessa noite que está passando por algum processo, que está precisando ser amadurecido, se tem alguma falha de caráter, se tem alguma coisa a mudar, a perseverar, que o Senhor possa ensinar esse coração que ainda não revelou tudo que tem, que precisa entender por que está passando por essa luta, que o Senhor possa ensinar esse deserto, esse deserto possa ser o lugar, a escola da dependência de Ti, a escola da dependência. Às vezes dependemos tanto das pessoas, dependemos tanto de alguém. Nós temos que aprender a confiar somente no Senhor. Diga para Jesus que você quer aprender a confiar nele. Diga para Jesus: Senhor, eu quero aprender a confiar no Senhor. Eu não vou mais abrir minha boca para murmurar. Eu não vou abrir minha boca mais para reclamar por que eu tenho passado isso, por que eu tenho enfrentado isso. Eu não vou mais me maldizer. Eu não vou mais maldizer ao meu Senhor, a minha fé. Não, eu quero aprender nos desertos. Eu quero passar por esses processos. Me ensina a perseverar, Senhor. Talvez você é uma pessoa que não tem perseverado, você ainda não foi gerado em você a perseverança. Diga: Senhor, me ensina a perseverar. Eu quero ser mais perseverante, eu quero ser mais resiliente, eu quero ser mais resistente durante as minhas lutas. Eu quero ter alegria nas minhas provações, Senhor. Aleluia.
Me prepara, diga: Senhor, me prepara. Forja meu caráter, forja meus pensamentos. Se você é uma pessoa que luta tanto contra os teus pensamentos, tem horas que os teus pensamentos querem te frustrar, querem fazer você enlouquecer. Diga: Senhor, trata os meus pensamentos, trata os pensamentos da minha mente, Senhor. Trata a minha mente, Pai. Forma meu caráter, Senhor. Me ensina a ser mais paciente. Me ensina a ser mais paciente, Jesus. Me ensina a ser mais perseverante, Senhor. Me ensina a ser mais forte. Trata meu orgulho, Jesus. Trata meu orgulho. Trata minha incredulidade, Senhor. Quantas vezes eu sou incrédulo, eu não confio no teu poder. Quantas vezes eu fico duvidando. Quantas vezes eu fico descrendo que o Senhor está comigo. Trata a minha autossuficiência. Eu quero aprender a depender de Ti, Senhor. Eu não quero ser carnal. Faça essa oração. Diga: Senhor, eu não quero ser carnal. Eu quero ser espiritual. Eu quero aprender a crer na hora quando tudo está dando errado. Quando estou no meio do deserto, não tem nenhuma providência. Eu quero aprender a crer no Senhor. Oh, Jesus. Oh, Senhor, faça a sua oração sobre você mesmo, sobre isso que você ouviu agora. Diz: Senhor, me fortalece no meio do deserto. Me fortalece, Senhor, no meio das minhas provações. Eu não quero desistir no meio do processo. Eu não quero abandonar no meio do caminho. Eu não vou abandonar a minha fé, o meu processo, a minha jornada. Eu vou até o fim. Aleluia. Fale aquilo que tem dentro do seu coração. Fale com o Senhor agora.